Nancy se encontrava em um estado de desespero enquanto revisava as contas a pagar. Chorava em silêncio, percorrendo os cantos da casa, com um nó no peito e a sensação de que tudo ao seu redor estava desmoronando. Naquela tarde, enquanto tentava organizar as faturas e calcular quanto dinheiro restava para o mês, as lágrimas caíam sobre os papéis, manchando a tinta e dificultando ainda mais seu trabalho. Sandro, seu marido, havia desaparecido sem deixar rastros, deixando a família não só com múltiplas dívidas, mas também com uma profunda preocupação quanto ao seu paradeiro. Nancy estava sobrecarregada pelas dívidas, uma situação inesperadamente herdada de Sandro. Ela havia tentado de tudo para encontrá-lo, contatando amigos, familiares e até detetives particulares, mas era como se ele tivesse evaporado do mundo. A mulher chegou a pensar o pior, pois o procurou até no seu local de trabalho, onde disseram que ele havia pedido demissão uma semana atrás, algo que ela desconhecia completamente. Cada canto da casa lhe lembrava a presença de Sandro e o vazio que ele havia deixado. Os brinquedos da filha espalhados pela sala, as fotos da família penduradas na parede, tudo falava de uma vida que parecia ter se desvanecido num piscar de olhos. Nancy se perguntava o que havia feito de errado, se apenas tinha dado os melhores anos de sua vida e uma linda filha a Sandro. Sentia que seu mundo estava desmoronando e que não havia maneira de parar a queda. A dor e a incerteza a corroíam por dentro, mas sabia que precisava se manter forte por sua filha, mesmo que a cada dia fosse mais difícil encontrar forças para continuar. Ao cair da noite, seu desespero aumentava. Deixava-se cair no sofá, sentindo como suas forças a abandonavam, como se cada dia arrancasse um pedaço de sua alma. No meio desse caos, a voz de sua filha lhe dava uma centelha de esperança. "Ânimo, mamãe", dizia Bárbara, cujo sorriso iluminava os dias mais escuros de Nancy com um brilho de inocência e amor incondicional. Bárbara, com sua inocência e coragem, se aproximava e abraçava a mãe, tentando infundir-lhe a coragem necessária para seguir em frente. Nancy, apesar da dor e do desespero, encontrava nesses momentos o alento para continuar lutando. Sabia que precisava ser forte por sua filha, a única luz em sua vida nesses momentos sombrios. Cada sorriso e palavra de incentivo de Bárbara era um lembrete de que ainda havia algo belo pelo que lutar, algo que valia cada esforço e sacrifício. Nancy não era apenas uma mãe dedicada, também tinha um emprego de meio período e cuidava das tarefas domésticas. Sua rotina exaustiva começava antes do amanhecer e terminava muito depois de o sol se pôr. Levantava-se cedo para preparar o café da manhã, deixava Bárbara na escola e ia para o trabalho, onde enfrentava longas horas de trabalho monótono, mas necessário. Depois, voltava para casa para limpar, cozinhar e assegurar-se de que Bárbara fizesse seus deveres escolares. Apesar de sua rotina exaustiva, sempre encontrava tempo para sua filha Bárbara, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Dedicava as noites a ler contos, ouvir sobre o dia de Bárbara e brincar com ela, criando momentos de alegria em meio à adversidade. Mesmo quando seu corpo clamava por descanso, seu amor por Bárbara lhe dava energia para continuar. Nancy, embora cansada, permanecia firme, lutando todos os dias para proporcionar à sua filha uma vida melhor, cheia de amor e segurança. Enquanto refletia sobre sua vida, não podia evitar lembrar de como conheceu Sandro. Eles se encontraram em um evento para o qual Nancy foi convidada de última hora. Sandro, sempre simpático e proativo, iniciou a conversa com um sorriso caloroso, criando um ambiente acolhedor. A conexão entre eles foi imediata e, em pouco tempo, trocaram contatos, iniciando um relacionamento especial. Sempre ria com sua irmã Lorena sobre o quão estranho havia sido seu primeiro encontro. Lorena, que era solteira e feliz, costumava dizer em tom de brincadeira que Nancy encontraria um companheiro romântico de maneira surpreendente e que seria alguém do seu ambiente de trabalho. Nancy, mais reservada,
divertia-se com esse giro em sua vida amorosa. As irmãs compartilhavam fotos e atualizações de vida, desfrutando de sua companhia e de seus caminhos distintos. Lorena trabalhava como designer gráfica e tinha um estilo de vida mais relaxado, enquanto Nancy contava o quão apaixonada estava por Sandro e todos os planos que tinham juntos. As lembranças daqueles primeiros dias com Sandro eram agridoce para Nancy. Em sua mente, revivia os passeios românticos, as caminhadas pelo parque e as longas conversas sob as estrelas. Sandro havia sido seu confidente, seu amigo e seu amante. Anos depois, Nancy estava casada com Sandro, relembrando o dia em que ele lhe pediu em casamento, um instante de pura felicidade. Sandro havia organizado uma surpresa em seu lugar favorito, um pequeno mirante com vista para o mar. Ao cair do sol, ajoelhou-se, com um sorriso nervoso, mas cheio de amor, pediu que ela se casasse com ele. A emoção no rosto de Nancy era indescritível e, entre lágrimas de felicidade, aceitou. Começaram sua vida juntos em um novo apartamento, decorado com cuidado para refletir suas personalidades e gostos. Embora seus horários de trabalho frequentemente os mantivessem separados, os momentos que compartilhavam eram muito valiosos. Passavam os fins de semana relaxando ou explorando a cidade, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Adoravam descobrir novos lugares, desde pequenos cafés escondidos até parques tranquilos onde podiam conversar por horas. A alegria da família aumentou com a chegada de Bárbara, sua adorável filha, que trouxe um novo sentido de felicidade e amor. O nascimento de Bárbara foi um marco na vida de Nancy, e a emoção daquele momento parecia que a acompanharia para sempre. A primeira vez que Nancy segurou Bárbara nos braços, sentiu uma conexão instantânea e poderosa. Sandro, ao seu lado, compartilhava o mesmo sentimento de assombro e amor. O nome Bárbara, escolhido com carinho, tornou-se o centro do universo de Nancy. A cada dia, Nancy se maravilhava de como uma criatura tão pequena podia transformar sua vida tão profundamente. Antes de Bárbara vir ao mundo, Nancy havia deixado seu emprego para dedicar-se completamente à família. Sandro, sempre atencioso, compartilhava as tarefas domésticas e cuidava da bebê, mesmo após longas jornadas de trabalho. Nancy sempre expressava sua sincera gratidão com um simples obrigada, de verdade. Sentia-se afortunada por ter um marido tão dedicado à família. A vida com Sandro estava cheia de afeto e companheirismo, mas como tantas vezes acontece, a vida lhes reservava uma reviravolta inesperada. Anos após o nascimento de Bárbara, Sandro tomou uma decisão impensável, renunciou ao seu trabalho sem aviso prévio ou explicação. Este ato repentino marcou o início de uma série de eventos que abalariam a felicidade e a segurança da família de Nancy. A casa, antes cheia de risos e tranquilidade, começou a ser invadida por uma sombra de preocupação e ansiedade. As noites, que costumavam ser de conversas agradáveis e sonhos compartilhados, agora eram silenciosas e tensas. Diante da pressão e da incerteza, Sandro finalmente revelou a Nancy os motivos de sua renúncia. Falou sobre os problemas com seu novo chefe e como isso estava afetando sua saúde mental. Nancy, surpresa e preocupada, escutou atentamente. Compreendia sua decisão, mas se sentiu perturbada por ele não ter compartilhado esses problemas com ela antes. Sentia uma mistura de compaixão e desconcerto. A confiança que sempre fora a base de seu relacionamento agora estava abalada. Nancy, tentando ser o pilar forte que sempre fora para sua família, buscou uma maneira de apoiar Sandro. Sabia que seu marido estava passando por um momento difícil e que precisava de sua compreensão e amor mais do que nunca. Juntos começaram a navegar pelas águas turbulentas da incerteza, com a esperança de que sua união e amor pudessem superar qualquer obstáculo que a vida lhes apresentasse. O aporte econômico de Sandro era fundamental para a família, e a decisão de deixar seu trabalho deveria ter sido discutida entre ambos.
Nancy, tentando ocultar sua ansiedade, consultou Sandro sobre seus planos laborais futuros. Não se preocupe, eu me encarregarei, respondeu ele com uma firmeza que tentava tranquilizá-la. Decidiu confiar nele com a esperança de que as coisas se resolvessem logo, embora uma parte dela não pudesse evitar sentir-se inquieta. Felizmente, Sandro conseguiu rapidamente um novo emprego, o que aliviou ambos. Nancy considerou a possibilidade de voltar a trabalhar, mas optou por ficar em casa para cuidar de Bárbara, que ainda era pequena. No entanto, a dinâmica familiar começou a mudar sutilmente. Sandro, que antes era o centro dos risos e da alegria no lar, agora parecia distante e introspectivo. Nancy notou essa distância e, preocupada, perguntou se tudo estava bem em seu novo trabalho. Sim, tudo bem, respondeu ele, sem entrar em detalhes. Embora tentasse mostrar um sorriso, Nancy percebeu uma sombra em seus olhos que a inquietou. Perguntou-se se Sandro novamente enfrentava dificuldades, mas ele evitou a conversa, assegurando que tudo estava sob controle e mudando de assunto rapidamente. Uma noite, após o jantar, Sandro se ofereceu para cuidar de Bárbara, permitindo que Nancy tomasse um breve descanso. Agradecida pelo gesto, Nancy se retirou para seu quarto, mas não conseguiu evitar que sua mente continuasse girando em torno das preocupações. Sabia que algo não estava bem, mas também compreendia que pressionar Sandro poderia piorar a situação. De verdade, obrigada, expressou ela, agradecida pelo gesto e pelo alívio momentâneo que ele proporcionava. No entanto, no fundo, Nancy sabia que precisavam enfrentar o que quer que estivesse perturbando Sandro. Alguns dias depois, Sandro voltou para a casa do trabalho com uma expressão exausta e desencorajadora que fez o coração de Nancy se encher de preocupação. Temia o pior, que ele tivesse renunciado a um novo emprego. Infelizmente, seus temores se confirmaram quando Sandro, com voz apagada, anunciou que havia deixado o emprego. Apesar da angústia que a envolvia, Nancy tentou manter a calma e oferecer apoio. Entendo a situação, mas encontraremos outra oportunidade. Estou aqui para te ajudar no que for preciso, disse, tentando ser uma voz de razão em meio à tempestade. No entanto, a situação se deteriorou rapidamente. Em um acesso de raiva incomum, Sandro acusou Nancy de ser arrogante e ingrata. Você entende? Você vai ajudar? Não tem ideia do que estou passando, gritou com ressentimento. Impactada por suas duras palavras e sua agressividade, Nancy tentou compreender o que estava acontecendo. Sandro, por favor, só quero te apoiar. Estamos juntos nisso, respondeu com calma, embora seus esforços para acalmar a situação fossem em vão. Com frieza, ele a mandou calar-se e dirigiu-se à cozinha, onde começou a beber de sua garrafa favorita de licor. Nos dias seguintes, o silêncio tenso e avassalador preencheu a casa. Sandro evitava qualquer conversa séria e, quando falava, o fazia com amargura. Nancy tentava manter a rotina familiar, mas a cada dia se sentia mais emocionalmente exausta. Bárbara, embora pequena, começava a perceber a tensão em casa e buscava consolo nos braços de sua mãe, que a abraçava com desespero, como se nesses abraços. O incidente fez com que sua relação se rompesse. Sandro se mergulhou em um ciclo de conseguir empregos e depois renunciar a eles, provocando instabilidade e ansiedade constantes na família. Cada novo trabalho trazia uma breve esperança, mas rapidamente se transformava em desespero e frustração. A tensão no lar crescia, e Nancy sentia que a estabilidade familiar se desmoronava pouco a pouco. Nancy, incapaz de ficar calada diante da ameaça à estabilidade familiar, o confrontou uma noite depois que Bárbara já havia ido para a cama. Sandro, não podemos continuar assim. Você precisa conseguir um emprego estável, especialmente por causa de Bárbara, disse com uma voz carregada de preocupação.
No entanto, suas preocupações apenas irritaram mais Sandro, que respondeu de forma ainda mais agressiva. Você é irritante. Se tem tantas queixas, então trabalhe e ganhe dinheiro. Você acha que devo te sustentar? Suas palavras, impregnadas de amargura e frustração, caíram como um golpe sobre Nancy. Esse período representou um momento de grande tensão e dificuldade para Nancy, que se encontrava em uma situação cada vez mais desesperadora, lutando para manter sua família unida e segura diante do comportamento imprevisível de Sandro. Nancy observava Sandro com uma mistura de preocupação e decepção. Você depende demais de mim, dizia, tentando alcançar seu marido, mas Sandro parecia não se importar, especialmente quando se tratava de Bárbara. Antes, ele havia sido um pai dedicado, mas agora parecia ser uma pessoa totalmente diferente, desinteressada em mudar ou em cuidar de sua família. As noites que costumavam ser de risos e contos para dormir agora se haviam convertido em momentos de silêncio. Nancy enfrentou uma decisão difícil com o passar do tempo: deixar sua filha Bárbara aos cuidados de Lorena, sua irmã, para poder trabalhar e sustentar o lar. Sinto muito por isso, dizia Nancy com lágrimas nos olhos, enquanto abraçava Bárbara, que mal compreendia a magnitude da situação. Lorena, sempre solidária, respondia com um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, Bárbara e eu vamos nos dar bem juntas. Suas palavras, cheias de carinho e confiança, aliviavam um pouco a angústia de Nancy. Bárbara, com seu sorriso radiante e sua natureza curiosa, demonstrava ser uma criança excepcional. Apesar de sua pouca idade, mostrava uma maturidade impressionante. Gostava de ler jornais, escrevia frases complexas e, quando começou o pré-escolar, todos se perguntavam como se adaptaria. Mas Bárbara não só se adaptou, como também fez muitos amigos. Sua inteligência e seu caráter amável a fizeram destacar-se entre seus colegas. Nancy, à distância, sentia-se aliviada e orgulhosa de ver sua filha tão feliz e desinibida. Para Nancy, ver Bárbara tão feliz e ativa era um consolo e uma fonte de alegria em meio aos desafios que enfrentavam em casa. Cada vez que havia rir e brincar, um pouco do peso de suas preocupações se aliviava. Depois de alguns anos de trabalho árduo por parte de Nancy, Sandro finalmente conseguiu um emprego estável. Nancy se sentiu aliviada ao ver que Sandro parecia feliz em seu trabalho. Com o tempo, ele experimentou uma mudança notável, voltando a ser o homem carinhoso com quem ela havia se casado. Começou a se preocupar mais com Nancy, perguntando como ela se sentia e se estava cansada. Como foi seu dia, Nancy? Perguntava Sandro com genuíno interesse, e a ternura em sua voz fazia com que ela se sentisse valorizada e amada. Essa nova atitude de Sandro foi um alívio para Nancy, que viu nessa mudança uma oportunidade de melhorar as coisas em casa. Sentia-se esperançosa, acreditando que a tempestade havia passado e que a calma finalmente chegava ao seu lar. Enquanto isso, Bárbara crescia feliz e saudável. Seu riso preenchia a casa e seus olhos brilhavam com a curiosidade própria de uma criança. Com as mudanças positivas em Sandro, ele também voltou a ser um pai amoroso. Passava tardes inteiras brincando com Bárbara, construindo castelos de blocos e contando histórias inventadas. Ver Bárbara brincar com Sandro enchia o coração de Nancy de alegria, lembrando-lhe do amor que ainda existia em sua família. Essas cenas familiares, onde a felicidade parecia eterna, se tornaram seus momentos mais preciosos. O sorriso de Bárbara e o amor renovado de Sandro lhe davam a força para seguir em frente. Embora as coisas estivessem melhorando em casa, Nancy não queria renunciar ao seu trabalho por medo de que as coisas voltassem a ser como antes. Continuou confiando em Lorena para cuidar de Bárbara enquanto trabalhava. Isso lhe proporcionava a tranquilidade necessária para se concentrar no trabalho, sabendo que Bárbara estava bem feliz com Lorena. Cada manhã, ao deixar Bárbara com Lorena,
Nancy sentia uma mistura de gratidão e alívio. Lorena, obrigada por tudo. Não sei o que faria sem você, dizia Nancy, ao que Lorena sempre respondia com um sorriso compreensivo e não se preocupe, irmã. Bárbara está em boas mãos. Graças a essa situação, Nancy pôde continuar contribuindo para manter a estabilidade familiar enquanto se assegurava do bem-estar de Bárbara. Com o tempo, Bárbara cresceu e já estava na 3ª série do ensino fundamental, indo feliz para a escola todos os dias. Seus professores a elogiavam por sua inteligência e bondade, e ela fazia amigos com facilidade, trazendo sempre histórias emocionantes de seu dia a dia. A família permanecia unida e feliz como sempre. As risadas e as conversas à mesa durante o jantar eram um testemunho do amor e da força que os uniam. Até se perguntavam como haviam conseguido superar aquele difícil período anterior. A vida em casa agora parecia tão serena e estável que os problemas do passado pareciam ter ficado para trás, quase como um pesadelo que se desvanecera com o amanhecer. Um dia qualquer, Sandro propôs uma nova ideia. O que acha de comprarmos um carro novo? Sugeriu, enquanto estavam sentados na sala depois do jantar. Nancy se surpreendeu, levantando o olhar do livro que estava lendo. Um carro novo. Nunca pensei nisso. Sandro explicou que o carro que tinham já estava muito velho e dava muitos problemas, já era difícil mantê-lo em funcionamento. As visitas frequentes à oficina mecânica e as constantes avarias tinham se tornado uma fonte de estresse desnecessário. Nancy concordou que talvez fosse hora de considerar a compra de um carro novo. Você tem razão, podemos pensar nisso, respondeu ela, sentindo uma mistura de emoção e prudência. Sandro já estava um passo à frente, já tinha até mesmo reunido alguns catálogos de carros. Ele estava contente que estivessem de acordo com a ideia. Olhe esses modelos, acho que este seria perfeito para nós, disse, mostrando um catálogo com um SUV espaçoso e seguro. A sugestão de Sandro de trocar o carro pegou a família de surpresa, mas logo se reuniram para examinar os catálogos juntos. Bárbara, empolgada, também se envolveu na seleção do novo carro. Este tem uma cor bonita, exclamava, apontando para um carro vermelho brilhante em uma das páginas. A família passou a noite discutindo os prós e contras de cada modelo, sonhando com as novas aventuras que poderiam ter com o carro novo. Depois de vários meses de espera, o automóvel que tinham escolhido finalmente chegou. Era um modelo completamente novo, reluzente sob o sol, que custou mais de $100.000. A família olhava o carro com admiração e emoção, uma compra significativa que simbolizava um novo capítulo em suas vidas. Para poder cobrir esse valor, decidiram fazer um empréstimo no nome de Nancy, já que Sandro a convenceu de que se ele solicitasse poderia ser recusado devido ao seu histórico de trabalho instável. Nancy e Sandro concordaram em trabalhar ainda mais para pagar o novo automóvel. No entanto, essa confiança desapareceu repentinamente. Um dia, Sandro não voltou para casa. No início, Nancy pensou que talvez ele tivesse se atrasado no trabalho, mas as horas passaram e não havia sinais dele. Tentou chamá-lo várias vezes, mas seu telefone estava desligado. A preocupação se transformou em angústia quando percebeu que o carro novo também tinha desaparecido. Nancy se perguntava se Sandro havia se metido em problemas ou se algo mais grave tinha acontecido. Enquanto esses pensamentos a consumiam, seu celular tocou. Era Sandro. Com as mãos trêmulas, Nancy atendeu a chamada. Sandro, onde você está? O que está acontecendo? Perguntou, tentando manter a calma embora sua voz traísse seu desespero. Calma, tentou acalmá-la Sandro, mas Nancy estava confusa e assustada. Suas mãos tremiam e sua mente estava inundada de perguntas e preocupações. Você desapareceu com o carro novo. O que aconteceu?
Você está com problemas, expressou ela, mostrando todas as suas preocupações em um tom desesperado. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e sua voz, quebrada, refletia a tormenta interna que estava experimentando. Sandro soltou uma risada, uma que soou cruel e desdenhosa, antes de revelar algo surpreendente. Na verdade, conheci outra mulher. Ela é mais importante para mim do que você, disse de maneira casual, como se estivesse falando do tempo. A conheci no trabalho há alguns meses. Ela é incrível, Nancy, você não faz ideia. Ela me entende de uma forma que você nunca conseguiu. O quê? Como é possível? Nancy estava chocada. Suas palavras se engasgaram em um nó na garganta. A incredulidade e a dor tomaram conta dela enquanto tentava processar a traição de seu marido. Mais importante? Sandro, somos uma família. Temos uma filha. Como você pôde? Vou direto ao ponto, interrompeu Sandro, sem um pingo de remorso na voz. Estou apaixonado por outra pessoa e já estou tratando do divórcio. Seria melhor que você não se envolvesse. Ela me faz muito feliz, Nancy. É divertida, ambiciosa, e não reclama o tempo todo como você. Com ela, sinto que posso ser eu mesmo. A indiferença em suas palavras foi como uma facada no coração de Nancy. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. A sala parecia girar ao seu redor enquanto tentava manter o equilíbrio. Divórcio? Isso não pode ser verdade, mal conseguia processar as palavras, sussurrando-as com um tom cheio de desespero e confusão. Sim, divórcio, respondeu Sandro, com uma frieza que gelava o sangue. Já está quase tudo arranjado. Ela e eu planejamos nos mudar juntos em breve. Não se preocupe. E realmente, seria melhor se você não tentasse me contatar mais. Bárbara vai se acostumar. Ela é forte, como eu. Nancy sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. A dor em seu peito era indescritível, uma mistura de amor traído, medo do futuro e uma profunda sensação de abandono. Como você pôde fazer isso? Como pôde simplesmente ir embora e nos deixar assim? O desespero em sua voz era palpável, cada palavra carregada de angústia e desespero. Sandro suspirou, como se a conversa lhe fosse tediosa. Nancy, isso não é sobre você. É sobre minha felicidade. E eu encontrei alguém que me faz feliz. Fim da história. Por quê? Perguntou Nancy com voz trêmula, procurando na voz de Sandro algum sinal de arrependimento ou compaixão. Mas ele a olhava com frieza, como se todo o amor e a história compartilhada não significassem nada. Simplesmente, não quero mais continuar com isso, então deixo essa dívida e todas as outras no nosso nome para você, respondeu ele, dando de ombros. Suas palavras eram cruéis, cortando cada esperança e sonho que Nancy tinha tido para sua família. Nancy sentiu que o chão se desmoronava sob seus pés. As promessas de amor eterno, as lembranças felizes, tudo desaparecia em um turbilhão de dor e traição. No meio de seu sofrimento, só conseguia pensar em Bárbara e em como essa devastadora notícia impactaria sua pequena. Enquanto desligava o telefone, Nancy se desmoronou no chão, soluçando incontrolavelmente. Sabia que tinha que ser forte por Bárbara, mas naquele momento, a força parecia uma meta inalcançável. Você está bem, mamãe? Perguntou Bárbara com preocupação ao ver Nancy afetada pela notícia. Sim, filha, estou bem. Obrigada por se preocupar, respondeu Nancy, tentando esboçar um sorriso para acalmar Bárbara, embora por dentro estivesse cheia de medo e incerteza. Em meio ao seu pânico, Nancy decidiu verificar quanto dinheiro ainda tinha na conta. Procurou por toda a casa, mas não conseguiu encontrar o seu cartão. Finalmente,
abriu o aplicativo do banco no seu telefone e ficou surpresa ao ver que também haviam roubado o que tinha guardado. Não se lembrava de ter feito aquele saque. Suspeitava de Sandro, mas todas as suas tentativas de contactá-lo foram inúteis, já que ele não respondia. Sabia que precisava encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Decidiu não contar nada a Lorena para não preocupá-la ainda mais e manteve Bárbara alheia à situação. Era um momento extremamente difícil, mas Nancy estava determinada a encontrar uma solução, mesmo que isso significasse carregar sozinha a responsabilidade. Algumas semanas após o desaparecimento de Sandro, Nancy desmaiou no trabalho e acordou em uma cama de hospital. Confusa, perguntou onde estava, e a voz preocupada de Lorena indicou que estava no hospital. Nancy ficou surpresa ao ver sua irmã Lorena e Bárbara ao seu lado. Os médicos informaram Nancy que seu desmaio foi devido ao estresse extremo e que precisaria ficar alguns dias para uma avaliação completa. Nancy, sentindo-se sobrecarregada pela sua situação, sussurrou, internada. O que faço agora? Lorena, com firmeza, disse que falariam sobre Sandro quando ela saísse do hospital. Nancy ficou surpresa ao saber que Bárbara havia informado Lorena sobre a situação. Confusa, perguntou como ela sabia, e Bárbara, com voz baixa, admitiu que tinha ouvido a ligação do pai. No dia seguinte, após uma série de exames, Nancy recebeu uma notícia alarmante: foi diagnosticada com câncer. Apesar da gravidade da situação, havia um pequeno consolo: o tumor estava em estágio inicial, o que aumentava as chances de cura através de uma cirurgia. A operação foi bem sucedida, mas deixou Nancy incapacitada para trabalhar por um tempo. Sem economias e com as contas médicas se acumulando, a situação financeira tornou-se ainda mais angustiante. Durante este período difícil, tanto Lorena quanto Bárbara se mostraram inestimáveis. Bárbara, com a inocência própria de uma criança, compartilhou mais detalhes sobre a situação com Sandro e a doença de Nancy com Lorena. Em vez de criticar, Lorena ficou ainda mais furiosa que Nancy. Determinada a fazer Sandro assumir a responsabilidade pela dívida e pelas despesas médicas, Lorena começou a procurá-lo com veemência. No entanto, Sandro parecia ter desaparecido sem deixar rastros, e seu paradeiro continuava um mistério. Um dia, enquanto conversavam, Lorena comentou com sua irmã que tinha visto Sandro trabalhando no mesmo prédio onde ela ia limpar algumas vezes. Além disso, ele ia ao trabalho no carro. Se esse carro está no seu nome, Nancy, podemos pedir à polícia que o procure e assim, poderemos recuperá-lo e dar a esse homem o que ele merece, pois levou o veículo sem o seu consentimento. É isso mesmo, mamãe, meu pai deve pagar por tudo o que te fez, concluiu Bárbara, que havia pesquisado sobre o assunto. Finalmente, o plano deu resultado quando, uma tarde, Nancy recebeu uma ligação desesperada de Sandro. Por favor, me ajude, implorou Sandro com urgência. O que aconteceu? Perguntou Nancy. Explique depois, só vem agora. Estão prestes a me prender, disse, fornecendo sua localização antes de desligar rapidamente. As três mulheres seguiram a pista até um parque próximo de casa. Ao chegar, encontraram Sandro cercado por policiais, sendo interrogado intensamente. Nancy e Bárbara não hesitaram em se aproximar do grupo de pessoas ao redor de Sandro. Depois de esclarecer o mal-entendido, conseguiram convencer os policiais a se retirarem. Então, Sandro as conduziu até seu carro, onde começou a explicar os eventos que levaram àquela confusão. No interior do veículo, estava a amante de seu ex-marido. Nancy, apesar da surpresa, manteve a calma enquanto ouvia Sandro. Obrigado por virem. Mas, por que a polícia estava me perseguindo? Perguntou Sandro, confuso e irritado. Nancy ergueu o queixo e, olhando-o nos olhos, confessou que foi ela quem o denunciou,
pois aquele carro estava em seu nome e ela estava pagando por ele. Sandro, surpreso por ser acusado de roubo, ficou chocado e sem palavras. Foi Bárbara quem o confrontou mais diretamente. Papai, por que nos abandonou? Por que não resolve suas próprias dívidas? Explique-se, exigiu ela. Pressionado, Sandro começou a revelar a verdade. Falou sobre Paula, sua amante, que também estava no carro. Contou que se conheceram na última empresa onde trabalhou e que se aproximaram em uma festa da empresa. Depois começaram um romance. Para surpresa de todos, descobriu há cerca de 3 meses que Paula estava grávida. Então escolheu ela e nos deixou, concluiu Nancy, com a voz carregada de decepção e traição. Lorena se aproximou diretamente de Sandro com críticas contundentes sobre sua falta de estabilidade laboral e seu manejo instável da família, deixando-o sem palavras. Enquanto isso, Nancy, visivelmente aborrecida, pressionava Sandro para explicar em que tinha gastado o dinheiro que ela havia economizado na conta bancária. Em meio à tensão, Paula, a amante, revelou que Sandro havia tomado empréstimos em nome de Nancy para comprar-lhe presentes luxuosos. Esta revelação impactou a todos, sugerindo a cumplicidade de Paula na situação. A conversa tomou um rumo inesperado quando Bárbara, observadora como sempre, perguntou a Paula sobre sua gravidez, ao que ela respondeu que daria à luz em 3 meses. Mas algo não se encaixava. Se Paula engravidou há 3 meses, o tempo de gestação não correspondia com seu estado atual. Lorena, direta e sem rodeios, confrontou Paula sobre a paternidade do bebê. Pois bem, a verdade é que o filho não é de Sandro. Pensei em manter isso em segredo, mas decidi que seria mais problemático me envolver mais com ele. Melhor esclarecer as coisas. Já não vejo razões para continuar com Sandro, ele é um inútil, estou melhor sem ele, respondeu Paula com um sorriso sarcástico. Nancy sentiu uma urgência imediata de se afastar daquela situação. Enquanto isso, Sandro olhava para Paula com uma expressão de total incredulidade. Bem, acho que tudo está claro, vou chamar a polícia agora mesmo, disse Lorena, decidida a pôr fim a toda aquela situação. Polícia? Você está louca? Perguntou Sandro, visivelmente assustado. Se você não percebeu, tirar dinheiro da minha irmã sem o consentimento dela é fraude, e dirigir o carro dela sem permissão é roubo, especialmente agora que Sandro e Nancy não têm mais nenhuma relação, declarou Lorena com determinação. Influenciada por Lorena, Nancy não hesitou em chamar a polícia. Enquanto Sandro e Paula tentavam desesperadamente se justificar, Nancy fez a ligação. Logo, as sirenes soaram, sinalizando a chegada da justiça. Nancy sentiu um alívio sabendo que a questão da dívida e o uso indevido do carro estavam sendo resolvidos. Nancy, embora devastada por tudo o que aconteceu, encontrou consolo no apoio de sua irmã e no amor de Bárbara. Decidiu se concentrar na sua recuperação e na reconstrução de sua vida. Com o tempo, conseguiu encontrar um novo equilíbrio e começou a trabalhar novamente, com o firme apoio de sua família. Sandro, enfrentando o peso de seus erros, foi preso por seus atos. À medida que avançava em seu processo de cura, reconheceu o dano que havia causado e se esforçou para reconstruir a relação com Bárbara, comprometendo-se a ser um pai melhor, mas infelizmente aquele vínculo estava rompido para a jovem, que entendia a lealdade para com sua mãe. A vida de Nancy e Bárbara encontrou estabilidade novamente graças ao amor e à determinação de Nancy em proporcionar um lar seguro e feliz. Embora as lembranças dolorosas persistissem, a família encontrou força na sua união e no apoio mútuo, navegando juntos pelos desafios que a vida lhes apresentava. E assim concluímos nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado das nossas reflexões e aventuras. Se gostou, não se esqueça de dar like,
se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de emocionantes reflexões. Deixe seus comentários abaixo, queremos conhecer sua opinião e suas ideias. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam desfrutar das nossas histórias e reflexões juntos. Até a próxima, e volte em breve para mais inspiração e reflexões profundas.